Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está falando para eles: eu rogo-vos, irmãos, eu peço, irmãos, encarecidamente, né? Como as pessoas dizem, pelo amor de Deus, ele está dizendo pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que ele está dizendo isso aqui? Irmão, o que significa esse sacrifício vivo? Significa a nossa gratidão, nosso louvor a Deus. Porque da época que existia ainda no Antigo Testamento, né, o sacrifício, na verdade, judeus ainda continuam agindo dessa forma, mas a palavra do Senhor vai falar que quando alguém pecava ali no tempo da lei, tinha que pegar um cordeiro, um carneiro, e matar e sacrificar a Deus pelo seu pecado. Não é desse tipo de sacrifício que a palavra está falando. Por quê? Porque esse tipo de sacrifício pelos pecados alguém já fez por nós. Quem que fez um sacrifício por mim e por você, para tirar o meu pecado, para perdoar, para apagar o meu pecado, foi Jesus Cristo. Então não é desse tipo de sacrifício que a Bíblia está dizendo. A palavra do Senhor está dizendo que esse sacrifício aqui é um sacrifício vivo, né? Deus, Ele quer que eu apresente o meu corpo. Ele quer que você apresente o seu corpo na totalidade em sacrifício a Deus, através do seu louvor, da sua gratidão, da sua adoração, da sua obediência a Deus. Irmãos, é isso que a palavra está dizendo. É esse culto que Deus vai receber, né? Tem gente que fala que Deus só quer o coração. Quem já ouviu alguém falar isso aqui, né? Deus não está olhando para a roupa, Deus não está olhando para ele, Deus só quer o coração. Deus quer tudo, Deus quer você por inteiro, por completo, em nome do Senhor Jesus Cristo. É essa que é a verdade. Então apresenteis o que a palavra está dizendo? O vosso corpo. O vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto que Deus agrada, esse é o culto que Deus recebe. Amém? Amém. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor, ela vai dizer para mim e para você o seguinte: um homem foi visitar Jesus à noite, chamado Nicodemos, e ele então chegou elogiando ao Senhor. Jesus, ele não aceita elogio hipócrita. Não adianta nada chegar e falar: Senhor, como eu te amo, o Senhor é o meu Deus, Senhor, Senhor, mas não deixar a palavra de Deus fazer a obra que Deus quer fazer na sua vida e transformar os seus hábitos, transformar os seus costumes, transformar suas palavras, transformar suas atitudes, as atitudes de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que serve a Deus de verdade aqui na terra. Então a palavra do Senhor vai dizer que esse Nicodemos então chegou elogiando ao Senhor, mas o Senhor disse para ele: olha, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então não adianta nada você reconhecer que eu vim da parte de Deus se você não nascer de novo. Então é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. A palavra do Senhor está dizendo que nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável, ou seja, viver para Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer a direção que Deus dá na palavra. Ontem, irmão, foi dada uma palavra lá na igreja, foi ministrada uma palavra na igreja que falava sobre o valor que a palavra de Deus tem e a importância que a palavra de Deus tem na nossa vida, para que a gente tenha nossas orações respondidas. Porque a palavra de Deus é o testemunho de Deus na terra. A palavra testemunha sobre Deus na terra, é a verdade de Deus. Quando Deus dá uma promessa, nós podemos orar sobre essa promessa, porque Deus vai responder a nossa oração, porque Ele prometeu na palavra. Então nós precisamos aprender a orar de acordo com o que está na palavra de Deus. Aprenda a fazer suas orações pedindo a Deus sobre as promessas dele que está escrito na Bíblia, que Deus vai responder como Ele respondeu às pessoas que buscaram Ele no passado. Outra coisa é para vencer as tentações. Nós já ouvimos a palavra que vai falar em Mateus capítulo 4 e em outros evangelhos que Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto.
Quem já ouviu essa palavra aqui, diga glória a Deus. Jesus foi tentado. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. O diabo tentou Jesus, mas Jesus se defendeu usando a palavra de Deus. Então, infelizmente hoje muitas pessoas estão sendo enganadas. Por quê? Porque deixam de ouvir a voz do Espírito Santo para ouvir a voz do homem, para ouvir opiniões de homens, principalmente na internet. E eu quero chamar a atenção da igreja, dos irmãos que estão reunidos aqui hoje. Você quer permanecer firme até o fim no caminho do Senhor? Então permaneça ouvindo a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se você não fizer isso, irmão, se você desviar os seus ouvidos para a direita ou para a esquerda, você vai se desviar do caminho do Senhor, vai cair em tentação e vai ser grande a sua ruína, como Jesus falou. O homem que ouve a palavra aqui da Bíblia, Deus, que sai da boca de Deus e coloca em prática, é como um homem que edificou a casa sobre um alicerce firme. Mas o que ouve e não coloca em prática é como um homem que edificou sobre a areia. Edifique a sua vida sobre a palavra de Deus. Aí em todo o tempo você vai estar como os montes de Sião, no Salmo 125, firme para sempre, não se abalam, em nome de Jesus. Pode vir o que vier que não abala você. Esse é o segredo para você ter uma vida verdadeiramente abençoada por Deus. É você viver uma vida baseada na palavra que sai da boca de Deus, que está escrito na Bíblia. Amém? Então, logo no versículo 2, né? A palavra do Senhor já vai dizer assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, esse mundo que nós estamos vendo, esse sistema que está aí fora, não espere que vai haver uma mágica que vai mudar esse mundo, porque não vai haver. Esse mundo, ele jaz no maligno. Jesus disse que nos últimos tempos, que por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Ou seja, a tendência da iniquidade, a tendência da vaidade é aumentar, é multiplicar cada dia mais. A tendência das pessoas que não têm compromisso com Deus é andar cada dia mais longe dele. Nós temos visto isso acontecendo nos nossos dias. Então não espere que o mundo vai mudar. A palavra de Deus aqui chama a nossa atenção para uma coisa importante, interessante e individual. A Bíblia diz aqui que nós não devemos conformar com esse século. Nós não devemos misturar as coisas. O povo de Deus é o povo de Deus, o mundo é o mundo. Quem crê no Senhor é um povo, quem não crê no Senhor é outro povo. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus está formando um povo fiel à sua palavra. Ele está dizendo que nós não devemos conformar com a mentalidade do mundo. Infelizmente muitas pessoas hoje estão vivendo sem discernimento das coisas, não conseguem discernir uma coisa da outra, não conseguem discernir o certo do errado. Precisamos nos manter firmes na palavra de Deus, justamente para a gente ter esse discernimento e saber o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Irmãos, porque a Bíblia está dizendo que nós não devemos conformar com esse século. Que século é esse, irmão? É o sistema, é o mundo que jaz no maligno, é o sistema de mentira, de vaidade, de soberba, de arrogância, de hipocrisia. A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Demas, que era um discípulo de Paulo, ministério de Paulo. Ele fazia a obra de Deus, pregava o evangelho, levava a mensagem do Senhor. Mas houve um tempo que o apóstolo Paulo escreveu: Demas me abandonou porque amou mais o presente século. E o que esse século pode dar para mim e para você? Nada, absolutamente. Só destruição, só destruição. Essa que é a verdade. Mas Jesus nos dá a vida eterna. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não vos conformeis com esse século. Nesse século tem muita coisa que está acontecendo. Esse século há uma inversão de valores terrível. A igreja do Senhor, você que está se preparando para encontrar com o Senhor Jesus Cristo, tem que ser diferente, irmãos. Tem que pensar diferente, tem que fazer diferente, tem que viver diferente, porque nós somos o povo de Deus. Ou nós não somos o povo de Deus? Não somos candidatos ao céu, nós somos filhos de Deus, eleitos em Cristo Jesus, irmãos, adotados em Cristo Jesus, filhos de Deus. Diz a palavra: aquele que crê no Senhor, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Não somos candidatos a filho de Deus. Se você crê no Senhor, você precisa tomar posse disso aí, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que o diabo perca o poder na sua vida. Esses dias, irmãos, teve um culto lá na igreja, e depois do culto chegou um rapaz que está frequentando a igreja agora. Ele está vindo nos cultos, participando, e ele chegou falando: ah não, mas o inimigo está
tá fazendo isso, tá fazendo mais aquilo, e não sei mais o que e tal. Eu falei, irmão, você ouviu a palavra que foi pregada hoje? O seu compromisso com Deus a partir de hoje será verdadeiro. O que você está buscando aqui é verdadeiro? Você está disposto a mudar de vida, a entregar a sua vida nas mãos do Senhor e deixar Ele cuidar dela? Ele falou, tô. Então creia que o diabo não tem poder sobre a sua vida se você fizer isso. Aleluia. Se você viver com dúvida, irmãos, o inimigo ainda vai ter uma entrada na sua vida. Mas se você assumir a fé de todo o seu coração, o inimigo não tem entrada nenhuma na sua vida. Crê no Senhor, crê somente em nome de Jesus. Não se conforme com esse século. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo é Satanás, mas o príncipe da paz é Jesus. O príncipe da igreja é Jesus Cristo. O príncipe do povo de Deus é Jesus. Aí a palavra do Senhor está dizendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que eu vejo aqui? Essa transformação individual. Não espere que o mundo vai mudar para você mudar primeiro. Mude você. Eu preciso mudar. Você precisa mudar. Eu preciso ser transformado. A minha mente precisa ser transformada. Essa é a inovação. Essa transformação tem que acontecer na mente de cada um de nós. É a nossa mente que tem que mudar. Não espere que o mundo vai mudar para que você então veja e mude. A sua mente tem que mudar. A minha mente tem que mudar. Temos que ter uma mentalidade diferente. Tudo vai mudar na minha vida e na sua vida quando a minha mente e a sua mente for a mente de Cristo, como diz a palavra do Senhor. A mente de Cristo. A minha mente e a sua tem que ser a mente de Cristo. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Deixa a palavra de Deus transformar a sua maneira de viver, transformar a sua maneira de pensar, transformar a sua maneira de ser. Quando a palavra entra no seu coração, ela transforma a sua vida completamente. Você passa a ter uma visão diferente. Você passa a ver como vê um filho de Deus. Como é que Jesus viu os problemas? Alguém já teve curiosidade de entender isso aqui na Bíblia? Como que Jesus viu os problemas que nós vemos hoje? Porque ele viveu os mesmos problemas que nós vivemos. Ele encarou os mesmos problemas que nós encaramos. Enfrentou os mesmos problemas que nós enfrentamos. Mas de que maneira Jesus via os problemas? A Bíblia diz que os discípulos receberam uma ordem dele para atravessar o mar para o outro lado. Nós já ouvimos essa passagem aqui várias vezes. Mas diz a Bíblia que houve uma grande tempestade no mar e o barco estava quase afundando e eles estavam desesperados, com medo, lutando a noite inteira. Quer dizer, aquilo para eles era um problema muito grande. As ondas altas eram um problema muito grande. Mas diz a Bíblia que por volta da quarta vigília da noite, Jesus apareceu, vindo ao encontro deles, andando sobre as águas. Aleluia! Aquilo que era problema para eles, para Jesus não era. Jesus estava dominando o problema dos discípulos ali. Em outra passagem, a Bíblia vai falar que eles estavam com Jesus no barco. Jesus estava no barco com eles e Jesus dormiu porque estava cansado. E levantou um grande temporal de vento ali naquele lago. E diz a palavra que eles despertaram Jesus com muito medo, dizendo, Senhor, nós vamos perecer, nós vamos morrer, o Senhor não importa. Ele levantou, primeiro ele repreendeu os discípulos. Ele diz, onde é que está a vossa fé? Ou seja, é você que tem que encarar esse problema. Veja como eu vejo esse problema. Aí ele diz o seguinte: mar emudece, vento acalma. E tudo acalmou e fez grande bonança. Jesus fez isso aí. Mas ele falou com os discípulos antes que é eles que tinham que fazer aquela obra ali. Ou seja, ele já estava chamando a atenção dos discípulos para que eles tivessem a mente dele, a mentalidade dele em relação aos problemas, a visão dele em relação aos problemas, irmãos. Quem já ouviu falar da passagem sobre a figueira sem fruto? Quem já ouviu aqui? Amém. Você já ouviu a palavra que fala da figueira sem fruto? Jesus estava com fome, viu uma figueira sem fruto viu uma figueira na beira do caminho. Ele aproximou, mas a figueira não tinha fruto. O que ele falou? Ninguém nunca mais coma fruto de ti. E a figueira secou de cima a baixo. Quando o apóstolo Pedro viu a figueira seca, ele falou, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Jesus falou assim, tende fé em Deus, porque qualquer que disser a esse monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Da mesma forma que eu falei, você pode falar também, mas é onde que está a vossa fé? Tende fé em Deus. Deus quer transformar a mentalidade da igreja. Deus quer transformar a visão da igreja, irmãos. Como é que Davi era um homem de fé? Como que Davi viu o gigante diante dele? Como que Davi viu o gigante?
O que Davi tinha na mão quando ele venceu o gigante? Alguém sabe? Tinha uma pedrinha e uma arma, uma funda, né? Era tipo um estilingue só. Então como é que ele viu o gigante? Como um gigante? Como é que aquele povo de Israel estava vendo o gigante? Como um gigante invencível, não é? 40 dias de afronta. Todo dia estava lá o gigante. Todo dia. Todo dia. E o povo com medo. O rei Saul com medo. Mas Davi tinha uma visão diferente. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava nele. Ele tinha uma visão de Deus. Ele tinha a mentalidade de Deus. É isso que a igreja precisa ter para vencer em nome